Alerta de gatilho. Esse vídeo contém alguns temas pesados. Eu não falo a fundo deles, mas eu comento sobre abuso sexual, aborto espontâneo e outros temas do tipo. Olá, criaturinhas, como vocês? Bem-vindos ao Carvinas. Eu sou a Ra. Se vocês são primeiros aqui, muito prazer. Muito feliz de estar com você por aqui. Se você está retornando, olá de novo, como vai? Tudo bom? Eu peço desculpas pela minha voz, que eu sei que tá meio bizarra, tá meio feia, mas é porque eu estou me curando de uma gripe, ainda tô com o nariz meio entupido. Então, assim, é o que tem pra hoje, tá certo? Mas então, se você, assim como eu, cresceu nos idos anos 90, naquela época, assim, cercada de mistérios e coisas que você fica se perguntando hoje em dia como é que a gente sobreviveu, você lembra muito bem de quem é Pamela Anderson, porque a mulher foi um dos maiores ícones dos anos 90, para o bem ou para o mal, né? Não tem como se pensar em anos 90 sem lembrar daquela maquiagem clássica de Pamela Anderson, ou ela correndo em câmera lenta, de biquíni vermelho em Baywatch. É impossível não associar Pamela Anderson com os anos 90. E no último dia 31 de janeiro, estreou um novo documentário sobre Pamela Anderson na Netflix. Pamela Anderson, Uma História de Amor, é um documentário feito com a participação da própria, tá certo? Tipo, ela tá lá dando entrevista. Ela é a personagem principal, um real oficial desse documentário em todos os pontos. Tanto de ter dado entrevistas, como de ter fornecido todo o material que foi utilizado para fazer o documentário. O documentário já começa trazendo Pamela de um jeito que, assim, a gente não tá acostumado a ver, que é Pamela Anderson sem maquiagem, sem cabelo produzido, com roupas leves, soltas, fluidas e brancas, numa pegada mais desprendida do mundo material, mais transcendente, uma pegada mais humana de Pamela Anderson. E tudo isso, claro, foi uma jogada para já do começo da primeira cena do documentário já mostrar para o espectador que, olha, essa é uma versão diferente de Pamela, essa não é a história que Hollywood lhe contou, basicamente, sabe? E tudo isso, ok, muito legal, são elementos bem comuns de se usar na mídia para fazer documentário, para fazer entrevista e tal, até os famosos vídeos de desculpa no YouTube, né, que quando algum youtuber faz alguma besteira que precisa se desculpar, eles sempre fazem aquele vídeo no fundo claro, todo iluminado, com uma camisa branca e tal, que é para passar aquela mensagem de pureza, de paz, de pessoa de bem. E isso tudo é usado também nesse documentário. Não que isso queira dizer que é uma coisa negativa, que é um detrimento do documentário. Não, só que ele basicamente não é nem sutil em momento nenhum sobre o que ele está tentando fazer, que é reescrever a história de Pamela Anderson. Porém, eu entendo muito bem o porquê eles optaram por isso e até aceito a escolha como uma boa escolha, já que Pamela Anderson foi uma mulher que foi massacrada pela mídia, eu diria que ainda é massacrada pela mídia, pelo modo como ela foi retratada desde o começo da sua carreira, sempre como a loira burra, peituda e hipersexualizada. Essa é a imagem dela na mídia, essa é a imagem dela na mente de muita gente, porque ela começou sua carreira como playmate da Playboy, do capa da Playboy de fevereiro de 1990, e depois disso fez Baywatch, fez Barbie Wire, só recebeu papéis que usavam da sua sexualidade. Ela nunca foi vista como nada além de um sex symbol pela mídia. E o documentário explora isso. No documentário a gente vê o passado de Pamela, de onde ela veio, das raízes humildes que ela tinha e dos traumas de infância que ela carregou durante a vida e que são em parte responsáveis pelo caminho que ela tomou na vida dela, sabe? Tipo, ela veio de um lar abusivo, ela sofreu abuso na infância, abuso sexual pesado assim, mais de uma vez, tal. Então ela é uma pessoa que já veio com muitos problemas e que não estava preparada em momento nenhum para ser jogada no covil de lobos, que é Los Angeles. Ela era uma menina do interior, sem muita experiência, tal, muito nova quando ela foi parar na mansão da Playboy. E tudo isso se retratou no modo como ela escolheu seguir a carreira dela, porque ela não tinha preparo, ela não tinha um tino para sobreviver ao showbiz. Porém, para mim, a coisa mais interessante do documentário como um todo é o modo como ele explica e detalha a fundo todo o escândalo da sextape dela. O documentário passa muito tempo, é um documentário não muito grande, tem 1h40 minutos, se eu não me engano, 1h35 minutos, uma coisa assim. Não é tão longo quanto outros documentários, mas boa parte do documentário se diz respeito ao período mais famoso da vida dela, que foi durante o relacionamento dela com Tommy Lee, o baterista do Motley Crue.
que é o período que todo mundo mais conhece ela. Porém, o documentário foca muito também na questão da sextape dela e Tommy Lee, que foi vazada no final dos anos 90 de um jeito assim horrível, bizarríssimo. E foi muito bom ver o lado dela dessa história, finalmente saber a verdade dela dessa história, porque é uma história que nunca foi assim muito bem contada. Eu lembro, essa sextape foi vazada, eu tinha uns 5 para 6 anos de idade. Tá certo? O processo sobre a sextape aconteceu quando eu tinha 6 anos de idade. E eu lembro, como se fosse o Jornal Nacional, trazendo notícias sobre essa sextape vazada, sobre o processo e tal. Tamanho foi o escândalo, porque essa foi a primeira grande sextape, assim, de artista de Hollywood, artista famoso, que foi vazada, antes mesmo da de Paris Hilton, da de Kim Kardashian. Tipo, nenhuma dessas foi um escândalo do tamanho da de Pamela Anderson. E o modo como essa sextape veio a existir eu não sabia na época, mas depois de ver o documentário, é incrivelmente perturbador e torna mais perturbador ainda tudo que aconteceu depois, porque essa sextape foi obtida depois que empreiteiros que estavam fazendo uma reforma na casa dela e de Tommy roubaram um cofre de armas que tinha na garagem do casal, e dentro desse cofre de armas tinha uma série de vídeos caseiros de VHS e tal, que eles gravaram, incluindo um que tinha cenas mais calientes, cenas mais íntimas do casal. E a pessoa que roubou essas fitas, juntou todas essas cenas que tinham íntimas do casal e transformou numa única fita que virou a sextape, né? Que começou a ser comercializada na internet. Começou a ser vendida por um site na internet e vender o VHS, essa fita. E claramente sem autorização de Tommy Lee ou de Pamela Anderson. Eles só descobriram quando começou a ser vendido, quando caiu na mídia essa informação. Foi que eles descobriram que estava sendo vendido e foi um baque muito grande para o casal. Obviamente, especialmente para Pamela, no documentário, inclusive, ela compara o fato dessa sextape ter sido vazada, ter sido vendida por terceiros, tal, com o estupro. O que faz todo sentido, porque é a intimidade dela que está sendo exposta sem o consentimento dela em momento nenhum. Isso foi um baque muito grande na vida deles. Eles estavam com um filho pequeno, Brandon, e pouco depois que a fita foi vazada, eles descobriram que ela estava grávida com o segundo filho deles, Dylan. E Pamela e Tommy entraram na justiça, tentaram fazer um processo para impedir a divulgação dessa fita. Processaram a empresa que estava vendendo e tal. E estavam indo à frente do processo e tal. Estavam rolando depoimento, mas foi um processo que foi todo a portas fechadas. A imprensa não teve acesso ao que estava acontecendo e tal, então muito do que sabia na época, e até recentemente sobre o processo, era muito disse-me-disse, não se tinha informações verídicas. Mas durante o processo, os advogados de defesa da empresa que estava comercializando o vídeo usaram fotos de Pamela pelada, fotos da Playboy e tal, para dizer, tipo, não, essa mulher topou para ser pelada. Ela já se expôs para o mundo todo, ela não tem direito à privacidade, ela não tem direito a consentir sobre a própria imagem. Ela é uma vagabunda, tipo... Ela gravou porque quis, tipo, não tem direito a isso. Tipo, eles destrataram ela e o juiz permitiu isso em tribunal, de destratar ela, de transformar o julgamento que devia ser sobre o fato de que as imagens foram roubadas da casa dela, que ela não deu consentimento para essas imagens serem compartilhadas e muito menos monetizadas em momento nenhum, mas tornou um processo sobre a moral dela, sobre quem ela era como mulher, se ela valia ou não como mulher, sabe? Isso foi muito pesado para ela, tanto que o estresse do processo fez com que ela começasse a se sentir mal e ela e Tommy acabaram desistindo do processo, de ir à frente com o processo, porque ela estava com medo de que todo esse estresse fosse prejudicar a gravidez dela. Ela já tinha tido um aborto espontâneo na gravidez anterior e ela estava com medo de perder esse segundo filho. Ela estava, tipo, porque o primeiro aborto dela foi muito traumático, foi durante as gravações do filme que ela estava gravando na época, então, tipo, tudo isso foi muito traumático. E ela não queria passar por isso de novo, então eles acabaram desistindo do processo. Só quando eles desistiram do processo no meio do caminho, começou a se rolar um burburinho de que não, que eles tinham aceitado um acordo, que eles iam receber dinheiro pelas imagens, não sei o que e tal, que nunca foi verdade. Pamela nunca recebeu um centavo pelas imagens dela. E a empresa que estava comercializando o vídeo logo depois que o processo foi anulado, em vez de só comercializar em VHS, começou a comercializar o vídeo na internet,
botou o vídeo para quem quisesse pagar e baixar pela internet. Então o vídeo se espalhou pelo mundo todo. Foi literalmente o primeiro vídeo viral que existiu. E isso piorou muito mais a situação, porque todo mundo agora tinha acesso àquele vídeo. Não importava. Antes era uma coisa mais contida nos Estados Unidos e Canadá, mas não, agora estava na mão de todo mundo, no mundo todo. Só piorou a situação de Pamela, né, o trauma dela. E não bastasse só do trauma que ela viveu, pelas imagens que sido gravadas e pelo que ela sofreu no tribunal, a mídia também acabou com ela, por isso. Tommy Lee não sofreu nada na carreira dele, na imagem dele, por isso, porque ele era um rockstar, isso era esperado dele. Mas ela, que estava tentando se estabelecer como uma atriz, como uma pessoa séria, passou a ser vista como a vagabunda, como a que não serve pra nada. Ela deixou de ser uma pessoa. A mídia, nas entrevistas mesmo, tipo, chamava ela pra entrevistar e faziam piadinhas sobre o sexo tape na cara dela. E você vê nas imagens hoje em dia, tipo, quão desconfortável ela tá tentando fingir rir, não sei o que, pra manter a entrevista, porque o emprego dela dependia disso, dependia de estar na mídia, sabe? Isso foi horrível. Pra mim, a parte mais interessante do documentário é isso, é ver o que ela passou e ver como a mídia tratou ela. Eu queria até que o documentário fosse menos focado na vida dela e mais focado nesse episódio, para ser um documentário realmente mostrando como a mídia vitimizou ela constantemente e continuou vitimizando por uma coisa que nunca foi culpa dela, sabe? Sempre foi misoginia, sempre foi machismo e continua sendo, e foi isso que destruiu a carreira dela, porque depois desse episódio do sex tape ela não tinha mais uma carreira. Ninguém via ela como nada a não ser um sex symbol, um objeto sexual. Ela deixou de ser uma pessoa e passou a ser um objeto sexual muito mais do que ela era antes, quando ela era só uma playmate da Playboy. E tudo isso horrível, tipo, hoje em dia a gente tem a sorte de estar num mundo um pouquinho mais evoluído, que esses tipo de coisas não são tratadas mais assim. Quando as pessoas têm coisas vazadas hoje em dia, tipo, a gente entende elas como vítimas, como elas devem ser vistas de verdade, sabe? Mas o que Pamela Anderson passou foi horrível. O documentário fala, além disso, de como acabou o casamento dela com Tommy Lee, com a questão da agressão que ele cometeu com ela, dos outros casamentos dela e de como ela viu a carreira dela se acabar e acabou, tipo, já que eu não tenho uma carreira mais, eu vou usar minha imagem pelo menos para defender uma causa que eu acredito que é a causa de proteção aos animais. Daí começou a parceria dela, que continua até hoje, com o PETA e tal, e várias outras coisas que ela fez. Mas esse, como todo documentário em que o personagem tema do documentário participa ativamente na produção do documentário, não é um documentário que seja assim, justo, digamos assim, que mostre todos os pontos. Não, é um documentário que é claramente do lado de Pamela e tá lá pra inocentar a Pamela em coisas que ela realmente merece ser inocentada, mas também tá pra abafar qualquer coisa negativa que existe de verdade e que deveria ser contestada sobre ela. Então, alguns pontos da vida dela que são, assim, meio escabrosos, que você fica... minha senhora, eu não sei não sobre ideias. São só citados por baixo, não se entra a fundo nas controvérsias disso, como o relacionamento dela com Vladimir Putin, o relacionamento dela com Julian Assange, do Wikileaks, o próprio relacionamento dela com o PETA, porque o PETA não é um grupo, assim, muito idôneo, né? Tem umas coisas cabeludas na história do PETA que eu, pelo menos, não me envolvo com eles. Então isso tudo é muito deixado de lado. O casamento dela com o Kid Rock também, que é outra pessoa que é extremamente problemática, não é levantado muito a fundo e não se fala muito nisso, o que, né, eu entendo, mas deixa a desejar. Eu entendo por ser um documentário que tinha envolvimento dela e que tinha a produção do filho dela, que claro que ia ser uma história feita pra só alavancar ela, pra santificar ela, digamos assim. Mas apesar de pesar, se você for assistir tendo em mente que tem coisas assim meio escabrosas no passado dela, que não são comentadas, não são levantadas, eu acho um documentário muito válido de assistir, especialmente pelo modo como fala do sex tape e de como a mídia acabou com ela, como a mídia tratou ela como um pedaço de carne, a carreira dela inteira, sabe? E eu acho muito válido por esse ponto. E eu gosto muito do final, como traz um arco de redenção dela, mostrando o período que ela passou na Broadway, no verão de 2022, quando ela estreou na Broadway como Roxy em Chicago. Eu achei isso bem legal e tal. E quero ver mais de Pamela Anderson no futuro. Ver ela fazer papéis além da loira burra gostosa. Eu não quero ver um comeback dela, sabe? E eu espero que ela pare de se envolver com pessoas tão problemáticas no futuro. Ela
reveja algumas amizades dela aí, tá? Mas é isso. É claro que fica de gatilho em vários momentos do documentário, porque fala de temas bem pesados, como o abuso sexual infantil, abuso sexual, sextape, o aborto, tudo isso tem temas bem pesados na história, mas de 0 a 10 eu acho que um 7,5 para 8 é uma nota boa para esse documentário, tá certo? Mas me conta aqui embaixo, vocês assistiram o documentário de Pamela Anderson, vocês têm interesse em assistir, vocês lembram de ter vivenciado o bafafá que foi dos escândalos de Pamela Anderson nos anos 90? Me conta aqui nos comentários, tá certo? E me conta também se tem algum outro documentário que você gostou na Netflix, você acha que vale a pena ver. Também me fala aqui, porque eu adoro esses documentários, especialmente True Crime, então estou sempre procurando sugestões novas, tá? E é isso, eu fico por aqui, vejo vocês no próximo vídeo e não esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais para ficar por dentro dos bastidores do canal, tá certo? Tchau!